como criar um sistema para lojas utilizando o Excel com o banco de dados Access. Essa é a nossa 14ª aula. E na aula de hoje você vai aprender como desbloquear usuário bloqueado. Vamos criar um usuário administrador para desbloquear esse usuário. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixa o seu gostei e fica comigo até o final. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com a super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vamos entender como é que está funcionando o nosso sistema. Essa aula requer muito da sua atenção, veja ela com calma. E também você vai utilizar muito da sua lógica de programação que você vai desenvolvendo quando você vai criando e praticando os seus códigos. Então, como é que eu pensei aqui? Eu vou abrir aqui o meu sistema, o banco de dados, a senha dele 1, 2, 3. A dar aqui um OK, estou agora com acesso às minhas tabelas. A tabela que eu vou estar utilizando é a TBL User, onde eu cadastro aqui os usuários. Então, nesse momento, eu tenho apenas um usuário, que é o Neo Robson. Então, ele tem acesso a todas as telas do meu sistema e nesse momento ele não está bloqueado. Quando ele estiver bloqueado, esse campo fica marcado. E aqui mostra a quantidade de erros que ele tentou ao logar. Então, quando aqui tiver 3, é porque ele tentou logar por 3 vezes e errou essa senha por 3 vezes. Então, propositalmente, eu vou fazer isso agora. Então, vou acessar aqui, vou informar aqui o usuário. E vou errar a sua senha. Ao clicar em login, errei a primeira vez. Errei a segunda e o sistema já me alerta. O usuário Neo Robson, você possui apenas mais uma tentativa. Vou errar pela terceira vez seguida. Senha incorreta. E ele me mostra agora. O usuário Neo Robson foi bloqueado. Se por acaso o Neo Robson tentar logar com a senha correta, lembre-se que ele está bloqueado. Vou clicar em login. O sistema alerta, esse usuário está bloqueado, por favor, entrar em contato com o ADM. Quem é o ADM? É o administrador do sistema. Então, vou dar aqui um OK. Então, mesmo que o Neo Robson digite agora a senha correta, ele não consegue mais logar no sistema. Então, vamos dar uma olhadinha lá no nosso banco de dados, na nossa tabela. Aqui mostra que está bloqueado esse usuário e a quantidade de erros que ele tentou ao logar 3 vezes. O que eu penso aqui? Vamos imaginar que você que está me assistindo, você foi contratado para desenvolver um sistema. Então, na minha opinião, a pessoa que está desenvolvendo o sistema, o primeiro registro da tabela User, ela cria um usuário padrão. E esse usuário padrão você vai fornecer para o seu cliente. Então, o seu cliente, ao adquirir o seu sistema, através do usuário padrão que você forneceu a ele, ele vai começar a cadastrar os usuários que ele quer dar acesso as telas do sistema. Então, acho eu que você entendeu a minha lógica. Nesse caso aqui, eu não criei esse usuário padrão ainda. Eu só tenho um usuário que é o Neo Robson. Ele não é o usuário padrão do meu sistema. Então, aqui para que fique mais claro a você, eu posso vir agora, e digitar aqui, ADM. Vou passar aqui, ADM também. Assim eu posso manter 1, 2, 3. Por questões didáticas, eu vou colocar aqui 4, 5, 6. E aí ele vai ter acesso a produtos, a vendas, a clientes, a vendedores. Eu não marco aqui bloqueio porque é o usuário ADM, então nunca ele pode estar bloqueado. Porque é através desse usuário que eu vou conseguir desbloquear quando alguma pessoa que usar o meu sistema bloquear o seu usuário. Então nunca ele pode ser bloqueado. Então vou marcar aqui como user. Gleice, mas aí se o ADM por acaso ele esquecer a senha e errar por 3 vezes, como é que você não vai permitir que seja bloqueado? E aí a gente vai aprender durante essa série. Se você deixar o seu gostei agora, é provável que eu lhe ensine ainda nesse vídeo. Então, deixa o seu gostei. Então, vou salvar o que fizemos aqui. Então, para recapitular. Se eu tivesse desenvolvendo um sistema para alguém, obviamente, primeiro eu cadastraria o ADM. E através desse ADM, os meus clientes que contrataram o meu sistema, eles iriam cadastrar os usuários que eles querem que acesse tais telas do sistema que eles me contrataram para fazer. Então, nesse caso aqui, como eu não fiz isso aqui é indiferente, tá? Vai funcionar da mesma forma. Só estou querendo lhe passar a lógica para você que está desenvolvendo um sistema para alguém ou até mesmo para você mesmo.
Então aqui eu cadastrei agora o meu ADM. Então através do ADM eu vou conseguir desbloquear o Neo Robson ou como qualquer outro usuário que possa estar acessando o sistema. Gleidson, por que aqui tem 1 e aqui tem 3? Não veio o número 2. Porque aqui eu já fiz alguns testes na minha tabela, excluí. E aqui ele não está, quando você excluir um registro do Axis, ele não volta a enumerar a parte do registro que foi excluído. Então o Axis consegue armazenar em um local que não existe mais o registro número 2. Então ele já acrescentou o número 3. E assim sucessivamente. Perfeito? Então eu vou salvar isso aqui. Vou fechar o meu banco de dados. Então lembrando ó, que ele está bloqueado, o Neo Robson. E um detalhe interessante, ó, só para enfatizar. Provavelmente eu vou precisar dessas informações. Então aqui, ó, vamos contar a contagem das colunas dessa tabela. Só para enumerar. A primeira coluna é a 0. Essa é a 1, essa é a 2, 3, essa é a 4, 5. Esta é a sexta, sétima. Observe, ó, a bloqueio é a oitava e a erro a nona. Muito provável eu vou precisar dessas duas colunas na aula de hoje, ó, a oitava e a nona. Então, bloqueio é a oitava, erro a nona. Então, lembre-se disso. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Se eu vier agora com o meu usuário ADM, ó, ADM, a senha dele é 456. Ao clicar em login, o usuário encontrado, ADM, seja bem-vindo. Nesse momento, ó, eu tenho acesso a todas as telas, mas quando eu clico aqui nesse menu, eu não consigo acessar as telas do sistema. Então, para que eu possa desbloquear lá o usuário Neo, obviamente eu preciso clicar nesse botão e acessar a tela que permite que eu possa desbloquear. Então, como é que eu faço isso? Desenvolvedor, Visual Basic, Exibir, Project Explorer, duplo clique aqui no FM principal e eu venho aqui, ó, onde tem essencial. Ó. Então, aqui tem os meus botões e aqui a mesma lógica, ó. Assim como a tabela do Axis começa em 0, assim como também a contagem de linhas e colunas do List Box começa em 0, aqui os cabeçalhos de um controle multipage também inicia em 0. O que eu quero dizer com isso? Ó? Esse login aqui é a page 0, ou seja, a página de valor 0. Essa é a 1, essa é a 2, esta é a terceira, quarta, quinta e essa é a sexta. O que eu quero dizer com isso? Ó? Quando eu clicar aqui em CAD User, eu quero ser redirecionado para a tela CAD User, que é essa daqui, ó, a segunda página, só que o valor atribuído dela é o valor 1. Ou seja, quando eu clicar nesse botão, eu quero ir lá para a página, para a minha segunda página, porém o valor atribuído dela é o valor 1. Então eu vou colocar lá 1. Ou seja, o valor dela é igual a 1. Não sei se você está entendendo, ó. Duplo clique aqui nesse botão, simplesmente eu vou fazer isso, ó, multipage, que é o meu controle que tem aquelas páginas, que tem aqueles cabeçalhos lá que eu acabei de mostrar, ponto value, e vou colocar o valor de 1, só isso, ó. Ou seja, ó, se eu vier agora ó, com o meu ADM, passar a senha dele correta, ó, perdão, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, nesse momento o usuário ADM, se eu digitar a senha dele errada por 3 vezes, vai bloquear também. Então, fica comigo aí, deixa o seu gostei para que você aprenda a não bloquear o usuário ADM. Então vou clicar em login, o usuário encontrado, ADM, seja bem-vindo. E aí o ADM faz o que? Clica aqui ó, em CAD User e agora ele tem acesso aos usuários. E aí o que eu faço? Ó? Obviamente eu posso digitar aqui, ó, Neo, que é o usuário. Ó. Clico aqui na lupa, acessei o usuário Neo Robson. Selecionei o registro, aqui mostra ó, os campos que ele está com acesso, inclusive aqui que ele mostra que ele está bloqueado. Ó. Observe, ó. Aqui está marcado. Se ele não tivesse bloqueado, aqui não estaria marcado. Então, ao desmarcar, eu vou clicar nesse botão atualizar, e aí vai devolver lá para a minha tabela, atualizado o registro Neo Robson, onde essa coluna vai vir desmarcada, ou seja, eu vou desmarcar isso aqui, e isso aqui eu quero zerar novamente, para que ele possa, obviamente, logar de novo no sistema. Entendeu a minha lógica? Então vamos lá. Por enquanto, se eu clicar no atualizar, não vai acontecer isso. Ó. Observe, ó. Se eu clicar no atualizar, ó, observe que eu desmarquei aqui o bloqueio. Ó. Se eu clicar no atualizar, registro atualizado com sucesso. Vamos ver o que acontece. Ó. Se eu vier aqui na minha tabela, ó, só desmarcou o bloqueio, mas ainda não zerou a contagem de erros. Ó. Ou seja, se o nosso amigo Neo Robson tentar logar no sistema, ele vai conseguir logar. Até porque
o sistema vai verificar se está bloqueado. E aqui está dizendo que ele não está mais bloqueado. Porém, como tem uma quantidade de erro já acumulada para ele, se ele errar pela quarta vez, não vai bloquear de novo, porque a nossa condição é bloquear apenas quando ele está errado as 3 primeiras tentativas. Não sei se você está entendendo a minha lógica. Então, por isso que eu tenho que zerar isso aqui de novo, para que eu possa contar 3 vezes que ele possa errar assim. Então, como é que eu faço isso? Ó? Vamos voltar lá ao nosso sistema. Eu vou vir aqui, ó, duplo clique nesse atualizar. E o que eu faço? Ó? Aqui onde eu tenho consulta 8, onde eu tenho aqui, ó, bloqueio, é exatamente esse cara aqui, ó. Como vimos, como eu disse, aqui começa em 0, então aqui é a minha coluna de valor 8 e essa aqui é a coluna de valor 9. Então eu vou verificar se o bloqueio, olha a minha lógica, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou recortar daqui esse comando e eu faço o seguinte, ó, if, se a minha consulta, aqui eu estou passando a coluna bloqueio, ó, se ela for igual a true, então eu vou falar o que para ela, ó? Eu quero falar aqui para a minha consulta 9, quem é consulta 9? É exatamente essa coluna aqui, ó, a erro, que eu quero zerar. Então eu vou dizer para ela que ela é igual a 0. Isso só vai acontecer se a consulta 8 for igual a true. Quando é que ela é igual a true? Porque é quando ela estava bloqueada, ou seja, quando o usuário estava bloqueado. Eu vou passar aqui o end if. E aqui fora dele, eu coloco o comando que estava antes, ó. Somente isso, ó. Eu acredito que vai funcionar. Vamos fazer aqui um teste, ó. Salvei. Eu vou lá na minha tabela, eu vou bloquear aqui, para que a gente possa fazer testes, ó. Vou só atualizar para que você veja. Então, salvei de novo. Então, vamos fazer aqui um teste, ó. Se eu vim aqui, ó, com o usuário Nel, a senha dele é 123, o Nel está bloqueado. Então, ele continua bloqueado. Vamos desbloquear esse usuário. Então, o que é que ele faz? Ó? O usuário ADM vem, digitar sua senha, vai conseguir logar no sistema, vem aqui em Cad User. Aqui eu posso digitar o usuário, como eu posso clicar simplesmente na lupa, ó, vai trazer tudo que está cadastrado. Então, eu venho aqui e seleciono o usuário que eu queira. Aqui eu poderia ter um filtro, onde eu poderia filtrar somente pelos que estão bloqueados. Aí você pode comentar aqui se você quer que eu faça esse filtro para mostrar somente os bloqueados. Comenta aqui que eu faço. E aí o que eu faço? Agora, ó, simplesmente eu vou desmarcar isso daqui e vou clicar no atualizar. Registro atualizado com sucesso. Vou dar aqui um OK. E vamos ver se funcionou. Vamos dar uma olhadinha lá na nossa tabela. E tá lá, ó. Desmarcou, ó, o bloqueio, coisa que já vimos que já estava funcionando. E zerou. Ou seja, se o nosso amigo agora, Nel, tentar logar no sistema, observe, ó, vou fechar. Vamos lá, ó. Nel vem, loga com a sua senha, clica no login. O usuário encontrado, Nel Hop, seja bem-vindo, ó. Somente isso, ó, funcionou perfeitamente. E aí, se o meu usuário padrão, que é o ADM, se ele errar a senha, obviamente eu vou bloqueá-lo, né? Então, se eu vim aqui com o meu usuário ADM, ó, ADM, lembrando que o ADM eu não quero que ele bloqueie, mas nesse momento o sistema vai permitir que ele bloqueie, ó. Vamos lá, rapidinho, ó, ADM, vou passar aqui a senha errada, ó, 1, 2, 3, a senha dele correta é 4, 5, 6, errei a primeira, errei a segunda e vou errar a terceira, ou seja, o meu usuário ADM, que é o usuário que eu utilizo para desbloquear os outros usuários, está bloqueado. E aí, o que eu deveria fazer? Vamos ver aqui, ó. Duplo clique aqui. Aqui eu tenho, vamos verificar se é aqui, ó, erro senha. Eu ensinei na aula passada. Aqui, lembre-se que eu utilizei aqui um if. E aqui, o que eu faço? Ó? Se eu vim aqui, ó, com a consulta, qual é a minha coluna que armazena o ID do usuário? É a coluna ID, né? Então, aqui na coluna ID, eu tenho o ID de número 3, que é o do ADM. Lembra que eu poderia também utilizar a coluna 0. Perdão, eu poderia também utilizar a coluna de valor 1 ou também a coluna de valor 2. O que eu vou fazer aqui, basicamente, é só verificar. Então, vamos fazer aqui uma lógica. Ó. Se eu fizer assim, ó, 0, se for igual a 3, que é o ID do usuário padrão do sistema, aqui eu vou utilizar só o end if para fechar essa estrutura. Deixei aqui comentado. Então, se for igual a 3,
basicamente o que é que eu vou fazer, ó. Vamos tentar aqui, ó. Eu vou fazer aqui dessa forma, ó. Else. E aí ele vai executar isso daqui. Ou seja, só vai executar isso daqui caso não seja o consulta igual a 0. Ou seja, se o meu consulta 0, que é a minha primeira coluna da tabela do Axis, se ele não for igual a 3, quer dizer o que? Que eu estou tentando logar com outro usuário. Se for igual a 3 é porque é o meu usuário padrão, o ADM. Ou seja, não faz nada, ó. Entre o if e else não tem nada. Não sei se vai funcionar, estou fazendo agora juntamente com você e vamos fazer um teste, ó. Então, primeiro o que eu vou fazer? Eu vou só desbloquear ele. Vou zerar, fazer isso aqui manualmente, até para que eu possa ver se eu errar a senha 3 vezes se vai bloquear ou não. E aí a gente faz também para um outro usuário para ver se vai bloquear o outro, ó. Salvei, atualizei e vamos fazer esse teste, ó. Primeiro eu vou tentar logar com o usuário ADM, vou passar a senha correta dele, só para a gente testar primeiro, ó. 456, clico login, consegui logar no sistema. Lá na minha tabela nada vai acontecer por enquanto, até porque eu acertei a senha. Agora vamos verificar se eu vou bloquear esse usuário ADM se eu errar a senha por 3 vezes. ADM, a senha dele é 456. Então hoje está aqui uma senha errada, ó. Senha incorreta, senha incorreta, senha incorreta. Ou seja, só aparece senha incorreta, não está dizendo que falta só uma tentativa ou algum coisa do tipo. Se eu for lá na minha tabela, observe, ó. Não bloqueia, só informa que eu errei a senha, ó. Perfeito, é exatamente isso que eu quero, ó. Eu não quero bloquear o usuário ADM. Eu acho que você está entendendo a minha lógica, ó. Porque o usuário ADM é exatamente o usuário que eu preciso para desbloquear os demais usuários. Eu não vou poder bloquear o usuário padrão do meu sistema. Acho eu que você entendeu a lógica. Eu só fiz isso porque você deixou o seu like. Então, se você ainda não deixou, deixa o seu like agora. Então, vamos lá. Se eu tentar agora logar com o Neo, vou logar primeiro de forma correta, ó. Lá na minha tabela, você vai ver que nada acontece, ó, porque eu digitei a senha correta. Se eu errar a senha propositalmente do Neo, vamos ver se realmente agora bloqueia ou se agora não bloqueia mais ninguém, né? Então, vamos lá. Vamos fazer agora a prova dos novos, ó. Vou errar aqui a senha. Errei a primeira. Errei a segunda e já mostra que ele só tem mais uma tentativa. Então, eu creio que vai funcionar. Foi bloqueado. Então, se eu for lá na minha tabela, tá lá, ó. Então, continua bloqueando os demais usuários. Você não vai bloquear o usuário padrão, ó. Creio eu que você entendeu a lógica, entendeu o que eu queria lhe passar no vídeo de hoje, ó. Eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje. Se você ficou com dúvidas, comenta aqui, ó. Essa é a oportunidade que você tem para tentar tirar suas dúvidas. Se eu conseguir ajudar, eu vou estar lhe ajudando. E se você quiser ter suporte a esse conteúdo, se você quiser ter acesso a esse conteúdo, eu tenho desenvolvido esses arquivos passo a passo, salvado individualmente, ó, pasta por pasta, de acordo com o tema da aula, de acordo com a data da aula. E você, apoiador do canal, tem acesso a tudo isso. E tem suporte lá no nosso grupo no WhatsApp. Se você ainda não for apoiador do canal, o valor é super acessível. Na descrição desse vídeo, como também no comentário, tem um link. Basta você clicar e lá vai ter tudo bem explicado. Venha ser você também um apoiador do nosso canal.